Olá, meu nome é Zirlene Martins, aluna do curso de Administração Pública, Polo de São José dos Campos, na matrícula 16.2.6750, matéria de licitação do professor Rafael. Os procedimentos licitatórios, eles estão fundamentados na nossa Constituição Federal, de acordo com a nossa Lei 8666, que estabeleceu a obrigação de licitar para as contratações de obras, serviços, compras, alienações e locações nos âmbitos dos poderes da União, dos estados e do município. Sendo assim, o objetivo da licitação é permitir que a administração pública contrate empresas que reúnam as condições necessárias para a satisfação do interesse público, sempre levando em consideração os aspectos relacionados à sua capacidade técnica, financeira, a qualidade do serviço e o valor do objeto que será licitado. Portanto, os procedimentos licitatórios buscam sempre assegurar a todos os interessados a igualdade de condições no fornecimento de serviços para a administração pública. Diante do cenário atual de pandemia da Covid-19, o nosso artigo 6º da Constituição Federal, ele assegura a toda a sociedade direitos sociais. Dentre eles, o direito à saúde encontra-se no momento de vulnerabilidade aqui na cidade de São José dos Campos, em virtude da concentração de esforços e recursos que foram destinados ao próprio Covid. Em decorrência disso, outros procedimentos médicos eles foram adiados e até mesmo muitos foram cancelados, prejudicando o atendimento à população. Nesse contexto, aquele cidadão que precisa realizar determinados exames médicos, como ultrassom, mamografia, raio-x, ressonância magnética, dentre outros que são fundamentais, principalmente no diagnóstico de doença, estão aguardando sem previsão nenhuma de quando serão realizados. Portanto, para garantir o direito social à saúde, realizaremos então o processo de licitação para acelerar assim a realização dos exames e diminuir esse gargalo de solicitações que é tão grande. Neste contexto de urgência e respeitando o artigo 26 da Lei 8666, que estabelece critérios para o processo de licitação, realizaremos então, pelo artigo 25, a contratação direta por meio do processo de inexigibilidade em virtude do estado de calamidade pública que o município aqui de São José dos Campos encontra-se devido ao aumento considerável de casos da Covid-19 em nossos hospitais. Além disso, o município ele congelou todos os atendimentos médicos eletivos, exceto em caso de urgência ou até mesmo emergência. Diante do serviço singular, que não são comuns no mercado, como é o caso de exames como raio-x ou até mesmo o ultrassom, há a necessidade de contratação de empresas que possuam uma equipe qualificada e equipamentos de última geração no fornecimento de exames e diagnósticos especializados nessa área. Os valores dos procedimentos, eles serão de acordo com a tabela SUS, que é fornecida pelo próprio Ministério da Saúde, Além disso, os gestores que realizarem a solicitação de compras terão que comunicar aos seus superiores em até 3 dias, além de comunicar no seu diário oficial em até 5 dias. Outro processo de contratação direta é por dispensa. Sempre respeitando o artigo 26 da Lei 8666, que estabelece critérios para o processo administrativo de licitação. Segundo também o artigo 24, que indica de forma taxativa os casos que são possíveis as realizações de contratações direta pelo processo de dispensa, devido no caso de uma situação fática que nos encontramos em decorrência da Covid-19 nesse momento. O município de São José dos Campos, ele cancelou grande parcela dos atendimentos médicos eletivos, que é para realização de exames como ultrassom, raio-x, exceto em casos de urgência.
Diante da situação fática de calamidade pública, a lei permite a contratação direta para atender o interesse público e assim diminuir a fila de espera desses exames, por meio da contratação de uma empresa que possua equipamentos de última geração, além de uma mão de obra qualificada para a realização dos exames e diagnósticos necessários. Esses valores dos procedimentos eles serão de acordo com a tabela SUS, que é estabelecida pelo próprio Ministério da Saúde. Portanto, a contratação direta não significa contratação sem processo administrativo. Logo, a contratação ela é regida por princípios gerais da administração pública e, em especial, pelo princípio da legalidade e não pela autonomia da vontade dos gestores públicos, e sim em atender às necessidades da sociedade. Dentre as muitas questões a serem enfrentadas pela Secretaria de Saúde de São José dos Campos, principalmente durante esse período de pandemia da Covid-19, uma das mais importantes é como preservar o direito à realização de exames que foram adiados ou até mesmo cancelados devido à pandemia. Devido à situação de emergência na saúde em que o nosso município se encontra, o artigo 46 da Lei 8666, ela seleciona a aplicação da escolha de serviços de natureza predominantemente intelectual, que seria o tipo de técnica e preço. A mesma indica a seleção da proposta mais vantajosa, sempre combinando critérios de qualidade e preço, além de possibilitar a aplicação da modalidade da concorrência, sempre respeitando o processo administrativo fundamentado na nossa Constituição Federal. Segundo o artigo 19, a concorrência ela é a modalidade mais adequada para a compra de serviço, né? Além de ser a mais completa, com prazos e fases bem demarcadas, assim permite a contratação para qualquer valor de objeto, além de seguir fases da licitação, desde a especificação do objeto, ao seu detalhamento no edital, a sua publicação, passando pela análise dos documentos, habilitação, recurso e, por fim, a homologação da empresa que será a vencedora. Dentre as mais diversas modalidades de licitação e diante das necessidades também da contratação de empresas para a realização de exames médicos, a modalidade pregão enquadra-se no procedimento administrativo mais adequado no processo licitatório. A Lei 10.520 de 2002 permite a aplicação do pregão no modelo presencial, porém, diante das diversas necessidades de afastamento social e da evolução dos meios técnicos de comunicação, se consolidou o pregão eletrônico. O eletrônico permite a ampla concorrência, além de garantir a transparência, a isonomia entre os participantes, permitindo também a redução de custos no processo de licitação, né? Além disso, a lei permite a utilização da modalidade de pregão sem limites financeiros, porém para serviços comuns com especificações de mercado. A modalidade pregão ela tem como novidade a inversão das fases de julgamento, né, e de habilitação, e que são conduzidas pelo pregoeiro, que julgará os maiores lances das empresas e, por fim, a sua habilitação. E, se houver recursos, também serão solicitados naquele momento que for declarado o vencedor do pregão. Neste contexto, são gestores públicos, por meio do processo administrativo, que escolherão o processo licitatório que melhor atenda o interesse público de acordo com os princípios específicos da licitação.